The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Antes de começar, gostaria de agradecer a presença do palestrante João e a cada um de vocês que estão dedicando seu tempo aqui para nos acompanhar. Meu nome é Eduardo, hoje eu sou intermediador dessa nossa palestra e estou aqui à disposição para ajudá-los a tirar quaisquer dúvidas que surjam durante o evento, ok? Bom, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o coaching, mais especificamente sobre o coaching na liderança. Tá? E por isso o nome do nosso webinar, Coaching Tools for Leaders. Afinal, a gente tem a sensação de que a cada dia que passa, nosso tempo fica mais curto, né? Muita troca de informações de uma maneira muito rápida, onde as mudanças acontecem a cada dia. E dentro desse cenário, a gente acaba ficando sem tempo de tomar todas as decisões e resolver todos os problemas. Por isso, precisamos despertar a liderança em cada membro de nossa equipe. E no final das contas, é isso que essa ferramenta faz. Incentiva a sua equipe a se automotivar e desenvolver suas próprias soluções. Bom, gente, antes da gente começar, vou falar um pouquinho do painel de controle aqui da nossa ferramenta, tá? O software que vocês estão usando é bem simples de mexer, tá? O que vocês vão mais usar, no caso aqui, vai ser a ferramenta de Question, que é aquela abinha que vocês podem ver ali, a letrinha D na tela de vocês, que está circulada ali em amarelo. E por ali que vocês vão mandar, a gente vai fazer a troca de figurinhas, né? Por ali vocês mandam suas perguntas, suas dúvidas, seja da própria ferramenta, seja da própria palestra, ok? Assim eu peço que vocês coloquem suas perguntas durante a apresentação toda e assim, no final da palestra do João, eu repasso as perguntas para ele. Vale lembrar também que o microfone de vocês estará desligado, ok? E será ligado apenas se vocês quiserem participar via voz. Para isso, confiram se o microfone de vocês está instalado e funcionando corretamente, ok? Vocês solicitam também essa participação via áudio pela área de questions e eu ligo o microfone para que você possa fazer sua pergunta ao vivo. Ok? Nosso palestrante de hoje é o João Luiz Cortez, gente. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área comercial, atuando na liderança de equipes externas de vendas, telemarketing, marketing, administração de vendas, importação de produtos, além de experiência em desenvolvimento e entrega em cursos de vendas, negociação, gerência de vendas e liderança, certificação em coaching, além de ser trainer em cursos de formação de coaching da ICC, International Coaching Community. Ninguém melhor para ser apresentado que o próprio João, então vou passar a bola para ele e vamos começar a palestra de hoje. Uma boa noite a todos. Seja bem-vindo, João. Boa noite a todos. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu, no momento, não estou no Brasil, então talvez a nossa comunicação tenha aí algum lag, alguma diferença, algum tempo entre o Eduardo falar e eu responder. Eu, então, peço aí um pouquinho de paciência e compreensão da parte de vocês nesse sentido, mas no resto nós vamos ter aí a oportunidade com essa ferramenta do webinar de nos comunicarmos perfeitamente nesse tema, que nós temos percebido que hoje já vem com bastante procura, bastante demanda, que é o exercício da liderança utilizando ferramentas de coaching. E quando nós falamos no exercício da liderança utilizando ferramentas de coaching, não quer dizer necessariamente que os líderes sejam coaches ou atuem como coaches, mas sim que utilizem algumas ferramentas, alguns instrumentos e principalmente em alguns momentos a filosofia do coaching no exercício da liderança. Mas antes de mais nada, e como se alguém já participou dos nossos webinars, como nós já estamos acostumados, eu normalmente começo as apresentações, as palestras, fazendo algumas perguntas a vocês que estão me ouvindo, de forma que a gente possa nos conhecer um pouquinho melhor e a partir daí eu também orientar essa palestra, orientar essa apresentação dentro do perfil de vocês e casar um pouco mais com o que vocês estão esperando. E a nossa primeira pergunta é como é que você atua? Qual é a tua atuação profissional? A primeira alternativa é eu atuo como líder e uso coaching. Aqui
Novamente, pessoal, não há necessidade de que você seja um coach no exercício da liderança, mas use conceitos de coaching no exercício da liderança. Alternativa 2 é: atuo como líder, sou diretor, sou gestor, sou gerente, tenho uma equipe de pessoas que eu lidero e não uso coaching. A terceira opção é: uso coaching em outras áreas. Então, eu sou um coach formado e atuo, tenho os meus clientes, ou eu participo de alguma forma com coaching, mas não relacionado com liderança empresarial. E, por último, a alternativa 4, não uso coaching. Vou passar aí novamente para o Eduardo, que vai soltar aí o pool de vocês para que vocês possam responder qual das alternativas abaixo, apenas uma, é a que se encaixa melhor com você. Eduardo. Ok, pessoal, vocês viram que a ferramenta é fácil de usar, é simplesmente clicar na opção desejada. Vou esperar só dar um minutinho aqui para que todos consigam responder e já volto com os resultados. Bom, João, já temos o resultado. 43% das pessoas já atua como líder e usa o coaching no seu dia a dia. A segunda resposta, com 29%, atua como coach, como líder, mas não utiliza o coaching. 14% usa o coaching em outras áreas e outros 14% não usam o coaching. É com você. Ok, obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Então, aqui, pelo perfil do grupo, eu acho que nós vamos poder ter bastante a participação de vocês, porque a grande maioria das pessoas aqui ou usa coaching ou é líder. E dentro disso, nós vamos poder aqui estar ouvindo também a experiência de vocês e que com certeza vai enriquecer aqui esse webinar. A próxima pergunta, e aí é uma pergunta fechada, resposta sim ou não é: você já participou de algum webinar da Iluminata sobre coaching? Eduardo, é contigo. Já está na tela para vocês, pessoal, a mesma mecânica da anterior, apenas clicar na opção. Vou dar mais um minutinho para vocês responderem e já volto com os resultados. Bom, João, o resultado já saiu aqui para a gente. 57% não participou de nenhum webinar da Iluminata sobre coaching e outros 43% já participaram. Com você. Ok, muito bem. Então agora vamos, com essas informações e já nos conhecendo um pouquinho, vamos adiante aqui no nosso webinar. Na realidade, dentro do trabalho de treinamentos, formações que nós oferecemos e também do trabalho da Iluminata Business em empresas, o que hoje nós temos observado nas empresas é que, e não é novidade nenhuma para vocês que me escutam, é que as mudanças são cada vez mais rápidas. Hoje é realmente impressionante como nós temos um produto que é lançado no mercado e 3 meses depois ele já está desatualizado, já existe um outro que o substitui. E com certeza, quando um produto é lançado, ele já está desatualizado. As empresas que fecham, as empresas que abrem, as empresas que se fundem, enfim, são várias as circunstâncias que acontecem a cada dia, a cada hora no mercado e que geram mudanças e que fazem com que a gente acabe tendo que acompanhá-las, tenha que segui-las, quando não, para não dizer, nós temos que ser os provocadores das mudanças. Outra coisa que a gente também percebe é que os consumidores estão cada vez
mais exigentes. Seja pela globalização, seja pela incrível concorrência que existe e até também por essas mudanças tão rápidas, a gente hoje, 2012, tem consumidores cada vez mais exigentes. Já se foi o tempo, eu não sei a idade dos que me ouvem, mas já se foi o tempo em que há 30 anos atrás, aproximadamente, sobravam consumidores e faltava produtos. E os consumidores eram tratados de uma forma na base do quer, não quer, tem quem queira. Hoje isso mudou totalmente e nós, como fornecedores, temos que estar preparados, adaptados a essa nova realidade. Outra coisa que nós observamos é que as gerações Y, essas que estão, a geração Y está entrando no mercado de trabalho, está no mercado de trabalho, e a geração Z, que ainda não entrou no mercado de trabalho, apresenta um desafio à liderança tradicional. Hoje, essa geração não quer mais esperar, ela quer já chegar em determinados postos ou ter determinados desafios ou chegar em níveis salariais muito mais rapidamente do que a geração que a precedeu. E como lidar com isso? Como estar aí na interface entre os acionistas, os donos da empresa, a alta gestão da empresa e, por outro lado, também estar com essa geração que entra com demandas e perfis totalmente diferentes de quem a lidera. Outra coisa também que nós temos observado com muita frequência nas empresas é que para os líderes tem sido cada vez mais difícil lidar com todas as demandas que aparecem. É comum relatos de líderes que hoje estão trabalhando de sábado, estão trabalhando de domingo na parte da manhã, chegam mais cedo na empresa para terem um tempo para si mesmo, porque depois que chegam os seus liderados, as pessoas chegam no escritório, é como se o dia acabasse. E aí uma série de solicitações, uma série de demandas são realizadas, uma série de reuniões, e quando a gente percebe, o dia já acabou. E o líder, ele fica num enorme desafio entre tocar o dia a dia, lidar com o operacional, que é fundamental, porque senão chega-se no dia seguinte na empresa e ela está sem luz porque a luz não foi paga, mas ao mesmo tempo também fazer a diferença para o médio e para o longo prazo, e essa diferença nós só fazemos quando nós cuidamos do estratégico. Como lidar com tudo isso? Com o dia de hoje, sem o qual nós não sobrevivemos, mas ao mesmo tempo fazendo diferença em termos de futuro. É interessante também que a gente percebe, e isso mudou muito rápido, houve uma grande mudança nos últimos 5 anos, que é, hoje não se espera que o líder apenas, e apenas é realmente entre aspas, obtenha resultado. Mas o que se espera é que o líder, além de sim obter resultados, também desenvolva suas equipes, desenvolva pessoas, desenvolva aqueles que serão os líderes do amanhã. Outra coisa que também é bastante interessante de se observar é que quando o líder, se é que é aquele líder que dá todas as respostas às perguntas que surgem, é aquela pessoa que se sente na obrigação de ter resposta a todas as perguntas, e quando ele responde a todas as perguntas mudam. Mesmo porque nós acabamos de falar que nós estamos num mundo onde as mudanças são cada vez mais rápidas. Outra coisa também interessante que nós temos observado é que é muito comum haver líderes desempenhando atividades que deveriam ser desempenhadas pelos seus liderados. É o que nós chamamos do downgrade, ou seja, a pessoa acaba por fazer, seja por falta de confiança, seja porque quem está abaixo, no escalão abaixo, não se desenvolveu suficientemente, ou seja por qualquer outro fator, ele acaba fazendo esse líder o que quem deveria fazer, atividades que quem deveria fazer é o seu liderado, e com tudo que isso representa de aumento de custo para as empresas. Outra coisa que também nós percebemos é a falta do pensamento sistêmico. Ela é aquele pensamento sistêmico, aquele pensamento que leva em consideração o todo. Quando eu faço algo, eu tenho a capacidade de prever, de analisar, de
considerar as consequências no sistema, no resto da empresa, que aquela minha ação fez. Essa falta de pensamento sistêmico leva a que as grandes soluções de hoje sejam os nossos problemas de amanhã. E que os nossos problemas de hoje são as grandes soluções de ontem. Outra coisa também é que obter comprometimento da equipe tem sido um grande desafio. Como fazer para que as pessoas que trabalham comigo vistam a camisa? Qual é a diferença que faz a diferença na minha postura como líder e que levará as pessoas a atuarem de forma como se elas também fossem donas do lugar onde elas trabalham ou que elas também engajassem a causa da empresa. Interessante também que nós temos notado que a competência técnica hoje já não basta. A competência técnica tem promovido várias pessoas. Várias pessoas conseguem fazer uma carreira por um tempo, conseguem chegar a cargos de liderança porque são muito boas naquilo que fazem. São muito boas tecnicamente, só que quando elas são promovidas, elas vão para um cargo onde os desafios são outros. Então, relacionamento interpessoal, por exemplo, é fundamental. Nós somos chamados muito nas empresas, é muito comum isso acontecer, justamente com relatos por parte dos nossos clientes de grandes profissionais, pessoas que tecnicamente são excepcionais, são muito boas e por isso mesmo foram promovidas. Só que agora elas estão lidando com equipes e são muito inábeis nesse exercício. Mesmo porque muitas vezes as competências técnicas que elas têm atrapalham na hora da gestão de ser um líder. E a partir do momento em que a gente observa todo esse cenário, aí nós começamos a perguntar para você que me ouve, como é que seria se a sua empresa ou o seu cliente, a empresa para quem você presta serviço, não só respondesse rapidamente às mudanças, mas fosse aquela empresa que provocasse as mudanças no mercado que atua. Aquela empresa que fizesse com que os outros tivessem que segui-las, os seus concorrentes tivessem que correr atrás. Como é que seria isso? Como é que seria também se consumidores exigentes fossem fonte de criação de diferenciais competitivos e não fonte de reclamações? Como é que seria se os consumidores do teu cliente ou da tua empresa servissem de estímulo para que vocês melhorassem? E como é que seria também se o teu cliente ou a empresa na qual você atua tivesse colaboradores estimulados a operar no pico de suas capacidades? Colaboradores, funcionários que estivessem entregando ali, em termos de performance, o máximo que eles poderiam render. E as equipes estivessem sendo ensinadas e ajudadas a aprender pela liderança. Então, uma liderança que, sim, em alguns momentos ensina, mostra como é que se faz, porém, uma liderança que, em outros momentos, ela ajuda os seus liderados a aprender. Como é que seria isso? Faria alguma diferença no seu negócio? Ou faria alguma diferença no negócio do seu cliente? E que tal se cada nível hierárquico conseguisse desempenhar o seu papel sem o downgrade? Cada um consegue ficar no seu nível, porque o nível hierárquico abaixo, ele está preparado para fazer aquilo que se espera dele. E em algumas vezes, até o contrário, ele consegue assumir algumas funções, consegue representar o papel do nível hierárquico acima. Não faria diferença na tua empresa ou na empresa dos teus clientes? E se as pessoas estivessem orientadas para resultados sustentáveis e não apenas para as tarefas? Uma coisa é eu tenho uma responsabilidade onde eu trabalho, eu tenho uma missão a cumprir e eu executo essa missão preocupado com resultados que durem. Outra coisa é quando eu tenho algo a fazer e eu simplesmente faço as tarefas que envolvem aquele algo. E quando me perguntam ou me questionam
do resultado que não foi obtido dentro do desejado, o resultado obtido não era o esperado, eu simplesmente falo, mas eu fiz a minha parte. Como é que seria se isso fosse o contrário? Se as pessoas estivessem voltadas ao resultado, mesmo que já tivessem feito suas tarefas? Coaching é um processo que acaba contribuindo para todos esses aspectos, porque ele faz com que as pessoas sejam o melhor que elas possam ser. A maioria dos que me ouvem atuam de alguma forma direta ou indiretamente com coaching. Então sabem que através do coaching, seja vocês como coach, seja vocês como gestores, essa poderosa ferramenta faz com que as pessoas deixem de ser medíocres, e entende-se aqui por medíocre, operar na média, né? E passem a aumentar, a melhorar o desempenho e, por consequência, atingir mais os objetivos. Ela, através de operar no pico da sua capacidade, cada pessoa que atua, recebe ferramentas de coaching, ela consegue alcançar muito mais objetivos. Coaching está muito relacionado com alcançar objetivos. E nós entendemos como coaching um processo estruturado onde um profissional especializado e um cliente se reúnem com a finalidade de alcançar objetivos. Na realidade, o líder que usa coaching no seu dia a dia, ele talvez não faça esse processo estruturado com começo, meio e fim, mas ele em algum momento, ele acaba tendo como objetivo, através dessas ferramentas de coaching, fazer com que os seus liderados deem o melhor que podem dar e, por consequência, passem a ser muito mais eficientes e eficazes. Isso tem muito a ver com coaching. Eu estou vendo aqui uma mensagem do Eduardo para vocês, se vocês não leram. Vocês poderão, a qualquer momento, já ir fazendo perguntas na área de chat. E o Eduardo, à medida que as perguntas forem surgindo, vai me passando e eu terei o maior prazer em estar trocando algumas ideias com vocês e respondê-las. Outra coisa fundamental no coaching é que, ao contrário dele ensinar, ele ajuda o cliente a aprender. Coaching não é consultoria, coaching não é treinamento. Então, e para uma pessoa se desenvolver, ela tem que aprender a se virar por conta própria. Claro que o coach, ele estimula o seu cliente a determinados aspectos de uma situação, a perceber determinados aspectos de uma situação que ele não está percebendo. E a partir daí, ele consegue encontrar respostas que ele mesmo tem, mas com as quais ele não conseguia ter contato. Então, coaching tem muito a ver com ajudar a aprender. Ensinar, eu também ensinarei como gestor, mas como gerente, como diretor. Mas, nesse caso, eu não estou fazendo o papel de coaching. Nós costumamos dizer que os líderes, eles usam 2 chapéus. Um deles é o chapéu daquele que ensina, outro é o chapéu daquele que ajuda a aprender. O líder, quando está com o chapéu da pessoa que ensina, ela está resolvendo questões e situações de curto prazo. Quando ela está utilizando o chapéu da pessoa que ajuda o outro a aprender, e não dá as respostas, mas faz perguntas no lugar de dar as respostas, ele está ajudando o outro a se desenvolver. Coaching está muito relacionado com ajudar a pessoa a operar no pico da sua capacidade, na direção que ela deseja. Porque muitas vezes as pessoas operam no pico da capacidade, mas não vão na direção que desejam. Por incrível que pareça. Coaching, como vocês sabem, olha para frente. É muito comum nós termos ou um cliente ou um subordinado que chega a nós e foca no problema. E fala do problema esperando que nós, uma resposta de nós. E, na realidade, nós, como coaches, nesse momento,
nós acabamos estimulando com que a pessoa encontre o problema. Muitas vezes através de perguntas e ferramentas do coaching. O líder coach, ele faz perguntas de forma que o seu liderado encontre a resposta. O líder que não utiliza ferramentas de perguntas, de coaching, ele faz perguntas de forma que ele dê a resposta. Então, se um liderado chega a mim e eu sou um líder que não faço coaching e me pergunta sobre algo, por exemplo, se deve ou não dar um desconto para o cliente, eu vou perguntar se aquele cliente é cliente já habitual da empresa, qual é o valor da compra, por que preço foi dado para esse cliente, qual é a quantidade que o cliente vai comprar, qual é a situação de crédito desse cliente. Após ouvir todas essas respostas a essas perguntas, eu digo, dê tanto por cento de desconto ou não dê tanto por cento de desconto. O líder coach, na mesma situação, ele faz perguntas do tipo, o que você faria se fosse eu? Quais são os aspectos relevantes dessa situação? O que você deve levar em consideração para decidir? E de forma que o liderado dele chegue nas respostas e, a partir do momento em que ele se desenvolve, as perguntas dos liderados começam a diminuir. Eles aprendem a, por conta própria, sem procurar o líder, encontrar as respostas. E com isso dá uma incrível melhoria de performance, uma incrível melhoria de desempenho. Mesmo porque ao perceber as situações através de diferentes perspectivas, novos caminhos acabam surgindo. Eduardo, já temos alguma pergunta? Ou posso ir em frente? Até o momento não, João. Por enquanto, nenhuma pergunta. Desculpa, Eduardo, truncou aí a tua parte. Você estava começando a falar e aí eu não ouvi. Por enquanto, não temos nenhuma pergunta, João. Pode prosseguir. Ok, então vamos em frente. Então, como eu ia dizendo, coaching na liderança é perguntar para que quem pergunta encontre as respostas e não perguntar para dar as respostas. E aqui, quem pergunta é o liderado. E com isso, coaching acaba mantendo uma comunicação clara e constante com a sua equipe. É muito interessante como nós também somos chamados nas empresas para fazer processos de coaching. E quando nós vamos conversar com o coach, a pessoa que vai participar da reunião, e começamos a conversar sobre o processo de coaching, sobre os objetivos, muitas vezes a pessoa demonstra não saber o que a empresa espera dela. Não que o coach vai ser um menino de recados, ele não se presta a esse papel e ele é incompatível com o papel de coach, mas acaba estimulando a melhoria da comunicação entre líderes e liderados. E com isso faz com que os liderados saiam do papel de vítima e assumam o papel de protagonista. Uma vez que coaching está relacionado à solução, está focado na solução e não no problema. Está focado no presente e no futuro e não no passado. Não que ele não considere esses aspectos também, mas o foco dele é outro. Ele é um tremendo de um estímulo para tirar os coaches, os liderados do papel de vítima, daquelas pessoas que reclamam e irem para o papel de protagonista, ou seja, aquelas pessoas que agem. Uma das maiores reclamações hoje dos líderes, dos diretores, dos gerentes, dos donos de empresa é justamente o fato de que, sob pressão, seja pressão interna, seja pressão externa, os colaboradores, os liderados, eles vão para o papel de vítima. Com coaching, vocês passam a ter uma ferramenta que ajudam essas pessoas a assumirem um papel, que é o papel esperado pela empresa.
E, por outro lado, o líder ele fica com uma poderosa ferramenta de desenvolvimento das suas equipes. Uma das principais razões do líder não desenvolver a sua equipe como deveria, não é a única razão, mas uma das principais, é que ele não sabe como fazer isso. E coaching permite uma estrutura para um processo que vai fazer com que ele passe a ter o mapa do caminho de desenvolvimento dos seus liderados. Muito bom. Essa é muito da teoria que se baseia o nosso programa de coaching, que nós estamos aqui apresentando nesse webinar, para líderes, que é o Coaching Tools for Leaders. O que nós damos nesse curso, e que é um curso de 2 dias, de 16 horas, e que está relacionado com todos esses conceitos que eu acabei de falar. Eu não vou falar todos os itens aí em detalhes no slide, que daqui a pouco já vai aparecer aí na tela do teu computador. Opa, apareceu agora. Mas só para vocês terem uma ideia, nós entramos mais em detalhes no que representa ser um líder hoje. E principalmente o que a empresa espera do líder. Para o coach que vai trabalhar com líderes, ou mesmo para os líderes, muitas vezes ele não tem claramente o que se espera dele. Aqui nós falamos sobre isso e a dificuldade em se trabalhar com essa multiplicidade de papéis e de funções. Definimos também um pouco o que é coaching, para que esses líderes eles possam ter esses conceitos melhor incorporados e perceber claramente a possibilidade de se desenvolverem numa ferramenta que ajudará muito eles no seu trabalho. E a partir daí, como o coaching ajuda no exercício da liderança? Falamos um pouco dos modelos mentais e dos mapas da programação neurolinguística que levam todos nós, coaches, líderes, liderados, a perceber o mundo de uma forma limitada e, a partir daí, como ampliar. E quando é que, seja como líder, seja como liderado e como coach, quando é que é importante o papel de ensinar e quando é que é o papel de ajudar a aprender. Okay? E a partir daí, através dos nossos modelos mentais, como isso pode limitar ou possibilitar o desenvolvimento das suas equipes e formas de comunicação através de coaching para melhorar desempenhos. Trabalhamos também com crenças e hábitos, colocamos a importância disso no processo e fazemos também algumas sessões práticas, seja de elaboração de perguntas, que é uma das principais ferramentas do coaching. Nesse programa você vai ter a oportunidade de trabalhar com a elaboração de perguntas voltadas à situação do dia a dia dos líderes e também sobre tarefas. Bom, nosso próximo curso agora será realizado no dia 18 e 19 de junho, em São Paulo. É uma segunda e uma terça-feira. E maiores informações podem ser obtidas com a Thaís Golinelli no telefone e no e-mail que aparecem aí no seu computador. Eu gostaria agora de deixar aberto, caso os que me ouvem tenham perguntas a fazer, seja sobre os temas que foram colocados ou mesmo sobre esse programa Coaching Tools for Leaders, e passo então para o Eduardo me abrir eventuais perguntas que já tenham surgido. Eduardo, é contigo. Olá, João. Bom, temos uma pergunta aqui da Ana. Ela pergunta qual a vantagem em um psicólogo fazer um curso de coaching para liderança. Obrigado, Ana, pela sua pergunta. Na realidade, Ana, eu tenho tido contato com muitos psicólogos que atuam junto a empresas, e o que eu tenho percebido, de uma forma geral, não vou dizer em todos os casos, mas em boa parte dos casos, é que a empresa espera que os psicólogos tenham experiência na área empresarial.
e não apenas na área clínica. Eu não sei a razão da tua pergunta, ou melhor até dizendo, se a razão da tua pergunta é porque da tua parte existe alguma intenção em desenvolver um trabalho junto a empresas, ou se você já desenvolve um trabalho em empresas, tá? Mas se você tem essa experiência junto à empresa, e isso é importante para quem quer desenvolver um trabalho junto a empresas, esse programa te permite uma boa ampliação das possibilidades de trabalho. Eu gostaria assim, de deixar bem claro que esse programa não é uma formação em coaching e a pessoa não sai formada coaching, mas permite que seja o início de uma jornada para quem quer seguir esse caminho. Permite que você tenha contato com a perspectiva, com a possibilidade de uma ampliação do seu campo profissional. E a partir daí, busque, se for isso que você está buscando, ou se isso fizer sentido para o teu momento atual, aí busque outros caminhos, ou nós mesmos indicamos outros caminhos, seja de formação ou de maior desenvolvimento para atuação nessa área. Mas eu diria que ele amplia em termos de possibilidade de trabalho para um psicólogo. Mesmo porque as empresas, elas buscam muito algo que traga um resultado rápido comparado com um processo analítico, normalmente, que algumas áreas da psicologia acabam enveredando. Você tendo a experiência dos dois processos, você tem a possibilidade de, ao mesmo tempo, trabalhar com algumas questões que trazem alguma profundidade e, portanto, vão gerar resultados mais sustentáveis, mas, ao mesmo tempo, também estar focada em resultados mais céleres. Eduardo? Olá, João. Temos uma pergunta aqui do Carlos Alberto. Ele diz que trabalha com vendas e ainda não fez nenhum curso de coaching. Ele quer saber se o coaching para líderes pode ser feito somente por quem já fez algum treinamento anterior ou se qualquer pessoa, mesmo que não tenha tido contato ainda com a ferramenta, já pode partir direto para o coaching para líderes. Pode partir direto para o coaching para líderes. Esse é um curso introdutório, principalmente para quem exerce cargo de liderança. Esse é o principal foco. Pode ajudar também a coaches que trabalham com líderes a ter ferramentas para passar para esses líderes. Isso também ajuda nesse sentido. E se você é um gestor da área comercial, vai também te ajudar bastante a lidar com vendedores. Eu posso, inclusive, falar isso baseado na minha experiência de 22 anos em departamentos comerciais e dos quais 20 gerenciando equipes. O vendedor, ele normalmente, não vamos dizer que sejam todos, mas ele normalmente é um tipo de profissional que demanda muito do gerente de vendas ou do diretor comercial. E ter ferramentas de forma que os vendedores caminhem mais por pernas próprias, sabendo lidar com as questões do dia a dia de vendas, que envolvem prospectar necessidades dos clientes, saber quando dar um desconto, quando não dar, faz total diferença na vida de um gestor. E ele pode fazer sem ter tido nenhuma formação em coaching até o momento. Eduardo? Ok, João, obrigado. Temos uma pergunta do Valmei aqui. Eu vou dizer repassar o que ele está dizendo para a gente, que é o seguinte: na hora de vender, não consigo ter um comportamento mais agressivo. Por que é tão difícil chegar a um estado desejado? E ele quer saber também se o coaching ajuda nesse processo. O coaching pode te ajudar muito nesse processo, Valmei, mas se você estiver participando do processo como cliente, aí não como coach. Então, aí eu sugiro que você trabalhe essa questão como um coach, como um cliente. E provavelmente, aqui fica um pouco difícil eu te dar uma resposta precisa, mas existem 1000 possibilidades, várias possibilidades. Mas provavelmente isso está relacionado na forma como você se percebe, como você percebe os outros. Existem coisas que você acredita
ao que nós chamamos das nossas crenças e que podem estar te limitando em várias situações. O coaching, e aí nós estamos saindo agora um pouco do nosso programa, tá? Eu estou falando em você ser um cliente de um processo de coaching. Ele vai te ajudar a encontrar quais são essas crenças, quais são as tuas crenças que te possibilitam, e com certeza há várias delas, e que te limitam. A crença que te limita é aquela que faz com que a possibilidade de você não atingir um resultado desejado aumente. E a partir da percepção, que é o primeiro passo, aí no processo de coaching você trabalha, ressignifica essas crenças, você se percebe de uma forma muito mais realista e não fantasiosa e consegue, a partir daí, ter comportamentos, pensamentos e emoções muito mais alinhados e possibilitadores em relação aos seus resultados desejados. Eduardo. Olá, João. Bom, o Ronaldo pergunta o seguinte, caso ele tenha interesse em contratar esse treinamento para a empresa dele, se deve ser feito por toda a equipe ou apenas para os gestores do setor? Eu diria que ele também deveria participar e os gestores do setor. Esse treinamento não é um treinamento que eu recomendo para a equipe. O que eu recomendo para a equipe é uma reunião de alinhamento em relação a o que se espera da equipe daqui para frente, mas não o curso em si. O curso é direcionado aos gestores. Agora, nós temos experiências de uma equipe de gestores que volta para a empresa com outro comportamento, com outra filosofia de trabalho. E nós não podemos esperar que os liderados, simplesmente de um dia para o outro, recebam e aceitem essa nova postura. Então, é importante que haja uma reunião, uma apresentação, enfim, um alinhamento junto com os liderados que não participaram do curso, também no sentido de mostrar o que se espera deles e por que daqui para frente a postura dos líderes estará com mudanças e mudanças que eles perceberam. Eduardo? Ok, João, caminhando aqui para a última pergunta, a Joana quer saber o seguinte, se o coaching para líderes pode ser utilizado também na vida pessoal, ou se é apenas dentro da empresa, dentro das lideranças. Joana, pode sim ser usado na vida pessoal e, aliás, essas coisas estão interligadas. Nós trabalhamos muito com desenvolvimento pessoal. E as pessoas que passam por processos de desenvolvimento pessoal, elas não mudam simplesmente ou em casa ou no trabalho. Elas acabam mudando, claro que com efeitos diferenciados em função do ambiente, mas em todos os setores da sua vida. Nós, no último Coaching Tools que tivemos, havia uma pessoa que participou, que era dona de uma empresa que tem uma rede de restaurantes no estado de São Paulo, e ele nos mandou, na semana seguinte ao que ele tinha feito o curso, um e-mail relatando as mudanças que houve na relação dele com o filho dele. E foi um e-mail, inclusive, muito tocante e que depois ele permitiu e que foi compartilhado com as outras pessoas do grupo e mostrou a força dessa ferramenta, não só no âmbito profissional. Agora, no programa específico, Joana, nós vamos dar toda uma linguagem voltada para business, para negócio. Não é uma linguagem voltada para coaching de vida. Eduardo? Ok, João. Por enquanto, acho que acabamos aqui as perguntas. O pessoal já perguntou. Não sei se a gente deixa mais um tempinho para eles fazerem alguma outra pergunta ou se a gente já encerra por aqui. O que você aconselha? Ok, então eu queria agradecer aí a participação de todos. Espero que tenha valido a pena para cada um de vocês essa hora que nós passamos juntos. Está aí na tela de vocês
o meu e-mail. Fiquem à vontade, se ocorrer mais alguma pergunta que não ocorreu agora, ou se ao conversar com alguém, vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, me procurar, me mandar algum e-mail, ou com a própria Thaís também, aqueles que quiserem mais informações, ou mesmo fazer inscrição do curso, podem entrar em contato com a Thaís no 23124189 ou no telefone dela aí. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença. Espero encontrá-los ou em outro webinars da Iluminata ou mesmo lá no nosso programa. E agradeço também a você, Eduardo, aí pelo suporte nesse webinar. E deixo agora vocês com o Eduardo, que ainda tem aí uma última solicitação para vocês fazerem ao saírem aí da ferramenta. Boa noite a todos e até a próxima. Ok, boa noite, João. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos. Um último favorzinho que a gente pede a vocês é para responder as perguntas que vão aparecer assim que vocês saírem da ferramenta, tá? São poucas perguntas, vai tomar muito pouco tempo de vocês, só para que a gente consiga ter uma ideia do que a gente ainda pode melhorar para trazer uma experiência cada vez mais útil e agradável a todos. Lembrando também que temos nossas redes sociais, temos o Twitter, @iluminata e @iluminatabusiness, e também o Facebook, uma página no Facebook, sempre com conteúdo sobre coaching, sobre outras ferramentas que a Iluminata trabalha. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.